Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 5. Bons estudos! Atenção, nós temos aqui esse quebra-cabeça. Eu quero ver quem consegue, movendo exatamente 2 palitos, transformar essa figura aqui em 4 quadrados iguais, sem sobrar nenhum palito. Quer tentar? Tá fácil? Não, tá nada. Se fosse para mexer em todos, eu fazia. Um palito. E agora? 1, 2, 3, 4, 5. Mexendo 2 palitos. Certo. Um palito. É complicado, né? 4 quadrados. Parece que tá certo. Só tem um detalhe, ó. Isso aqui. Sobrou 2 palitos. É. Você diria que esse quebra-cabeça é um problema de matemática? Não? Nem eu. Mas de repente ele poderia ter uma solução matemática. Muitos problemas podem ser resolvidos se forem transformados em equações matemáticas. Na aula de hoje você vai ver como equacionar um problema. E aprendendo a resolver a equação, você vai ver que a solução do problema fica muito mais fácil. A nossa teleaula de hoje vai mostrar isso por A mais B. Assista e comprove. O que você acha? Nós já sabemos que a geometria lida com figuras como esta. Mas como o problema pede que a gente mexa só com 2 palitos, ele lida também com números. Aí, trata-se de um problema de aritmética. E agora? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. O que está faltando é equacionar o problema. Quer dizer, tem que escolher quem vai ser a incógnita. Depois, é só montar a equação e encontrar o x do problema. Onde foi mesmo que eu vi isso? Já fui convidado para ser estrela do nosso cinema. Ser estrela é bem fácil, sair do Estácio aqui é o x do problema. Ah, é isso aí, o x do problema. Bom, nós estamos vendo aqui 5 quadrados iguais feitos por palito de sorvete. Eles estão grudados. O nosso problema é o seguinte: mexendo apenas 2 palitos, como transformar 5 quadrados em 4 quadrados iguais? Então vamos ver que figura esses 4 quadrados vão formar. Sim. Se a gente souber isso, vai ficar muito mais fácil descobrir quais os palitos que a gente deve mover para resolver esse quebra-cabeça. E o nosso problema também. Claro. Bom, 2 quadrados juntos podem ser formados de 2 jeitos. A. Os quadrados não têm um lado, ou seja, um palito em comum. Assim, ó, 2 quadrados sem lado comum. Ou então, eu posso fazer isto. B. 2 quadrados com um lado comum. Ah, viu? Uma diferença numérica. No caso A, precisamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palitos. Já no caso B, precisamos só de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palitos. Não precisa ser tão exibida, viu? Nós economizamos um palito porque esses quadrados são vizinhos, têm um lado comum. Acontece que o nosso problema é formar 4 quadrados sem sobrar palito. Então, Cidinha, qual é a pergunta que nós temos que fazer para resolver esse problema? Não diga, eu sei. Tanto a Cida quanto a Cidinha já descobriram qual é a pergunta crucial para resolver o problema. E você, o que acha? Se para fazer 2 quadrados sem um lado comum, precisamos de 8 palitos. Se para fazer 2 quadrados com um lado comum, precisamos de 7 palitos. E se no quebra-cabeça nós precisamos transformar 5 quadrados em 4 sem tirar nenhum palito, a pergunta é:
Quantos palitos nós temos? Nós temos 16 palitos. Se cada quadrado usa 4 palitos. E se vamos formar a figura com 4 quadrados... E se nós não vamos deixar que 2 quadrados sejam vizinhos de parede, quer dizer que tenham um lado comum, vamos usar 4 vezes 4, que é igual a 16 palitos. Agora é só ir tentando, mexendo apenas 2 palitos, formar 4 quadrados com 16 palitos e chegarmos até onde nós queremos, não é verdade? Isso mesmo. Então vamos lá. Vamos lá. O problema fica resolvido. É, que bom! Conseguimos! Conseguimos! Viu só? Assim que elas conseguiram equacionar o problema, tudo surgiu muito naturalmente. Bastou contar o número de palitos e tentar visualizar claramente o que tinha sido pedido. Formar a figura dos 4 quadrados. Olha aí, os 4 quadrados. Acertou, muito bem. Parabéns. Obrigado. Como é que você conseguiu resolver esse quebra-cabeça? Não, eu tinha 16 palitos fazendo 5 quadrados, um do ladinho do outro. Aí eu pensei, para eu ter 4 quadrados, né, eles teriam que estar livres, teriam que estar soltinhos. Aí só foi mexer e deixar assim, que aí eu consegui achar a solução. Muito bem, parabéns aí pra ele. Muito bem, ele equacionou o problema, que é o primeiro passo para chegar à solução. Falando rigorosamente, equacionar quer dizer traduzir para o matematiquês aquilo que foi pedido na linguagem comum, ou seja, no português. Vamos ver como fica a tradução com os problemas... Opa, não são problemas algébricos, já ia me esquecendo. O problema não precisa ser algébrico, ele pode admitir uma solução algébrica. Qual é o número cujo dobro, somado com 5, é igual a 17? Vamos traduzir isso? Tente você aí, com lápis e papel. Primeiro, chamamos o número desconhecido, a incógnita, de x. Qual é o x cujo dobro, somado com 5, é igual a 17? Dobro, nós sabemos, é 2 vezes o mesmo número. Então, qual é o 2x que, somado com 5, é igual a 17? Agora vamos traduzir os sinais, que é muito fácil. Veja só. Qual é o 2x que mais 5 é igual a 17? E para a equação ficar toda em matematiquês, nós tiramos o resto de português que sobrou. 2x mais 5 igual a 17. Para conhecer x, é só resolver a equação. Ah, e por falar nisso, x igual a 6. Pode verificar. Nós só estamos aqui para equacionar, não para resolver. Na próxima aula é que nós vamos nos preocupar com a solução das equações. 2x mais 5 igual 17. 2 vezes 6 mais 5 igual 17. 12 mais 5 igual 17. Certo! Equacionado desse jeito, fica simples resolver, não é mesmo? Basta lembrar de responder 2 perguntas. Primeiro, o que é x neste caso? Ou seja, qual é a incógnita? E segunda, o que eu sei sobre x? Ou então, qual é a equação? Assim, dá até para resolver problemas que não mostram número nenhum. Quer ver só? Meu nome é Maristela, eu trabalho de dia, estudo à noite, eu não posso perder tempo. Eu vim fazer um teste para recepcionista meio período. E olha só o problema que eles me deram para resolver. Qual o número cuja metade é a sexta parte de seu triplo? Pode, um problema de matemática sem nenhum número. Mas eu sabia lá minha álgebra, né? E comecei a pensar. O que é o x nesse caso? X é igual a número. O que eu sei sobre o x? Eu sei que x dividido por 2 ou sobre 2 é igual a 3 vezes x, que é o triplo, dividido por 6, que viria a ser a sexta parte, certo? Dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número, não se altera a equação. No caso, eu vou dividir por 3.
Então, simplificando, ficou assim. X sobre 2 igual a x sobre 2. Ou x igual a x. Aí eu fiquei pensando, que número eu poderia substituir por x para fazer a sentença ser verdadeira? Pense um pouco você também. É claro que você descobriu, né? Qualquer número serve. X igual x vale para todo x, porque todo número é igual a si mesmo. Aí eu me lembrei, isso aí não é propriamente uma equação, é uma identidade. Ela é verdadeira para todo x. E esse x aí passa a se chamar uma variável da identidade, porque pode variar de valor. Resultado, eu passei no teste e começo a trabalhar amanhã. Eu tô atrasada já, tchau pra vocês. Com licença. É toda? Ai, meu Deus. Bom, vamos seguir em frente. Então já que a senhora é tão boa assim em álgebra, quem sabe a senhora podia me ajudar num probleminha que eu tenho aqui. Porque o marcador de gasolina aqui do meu carro, ele tá errado. E eu precisava ter uma ideia de quanto que é esse erro para eu poder calcular quantos litros de gasolina eu vou colocar para não parar no meio do trabalho. Não é verdade? Claro. Então, é o seguinte. A última vez que eu abasteci, o marcador estava no 3/4 de tanque. E foram 10 litros para abastecer. E eu sei que o tanque cheio cabe 50 litros. Então eu precisava saber, se a senhora pudesse me ajudar, qual que é a porcentagem desse erro e se esse erro é para mais ou para menos. O que é x nesse caso? Eu acho que x é o volume que havia no tanque, em litros. É o que eu não sei e preciso saber. Mas eu sei que x mais 10 é igual a 50. Logo, x é igual a 40. Agora, nós queremos saber o erro e o erro percentual. Só que o volume que o marcador dava era igual a 3/4 de 50, que é igual a 37,5. Assim, o erro é igual a 40 menos 37,5. Isso é, 2,5 em 40 litros. Certo. Mas e como é que eu acho o erro percentual? Aí nós vamos ter que fazer uma regra de 3. E em vez de procurar o erro em 40, nós vamos procurar em 100 litros. Veja só, 2,5 está para 40, assim como y está para 100. Então, multiplicando em cruz, nós temos 2,5 vezes 100 igual a 40y. Dividindo por 40 e trocando os lados, nós temos que y é igual a 250 sobre 40 e é igual a 6,25 em 100 litros. Veja só, senhor, o erro percentual do seu marcador é de 6,25 litros em 100 litros. Isso quer dizer... Não, pera um pouquinho. 6,25% para mais ou para menos? Para menos? Por quê? Porque 3/4 do seu tanque são 37,5 litros. O senhor colocou 10 litros. Então, se o seu marcador estivesse certo, o tanque teria ficado com 47,5 litros. Só que o tanque ficou cheio. Logo, o marcador estava dando 2,5 litros a menos. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós vimos que é importante equacionar os problemas. Assim, a resolução fica mais fácil. O primeiro passo para resolver um problema é perguntar o que é x neste caso. Quem é a incógnita? Em seguida, temos que perguntar o que eu sei sobre x. Qual é a equação? Aí, é só prestar bem atenção para apontar exatamente o que o problema pede e dar a resposta certa. Isso, pode parar aqui, ó. Aqui, nesse portão. Isso. Muito obrigada. Ai, meu Deus. Onde será que eu enfiei minha carteira? Não tem pressa, não. Enquanto a senhora procura, eu vou ficar aqui equacionando o caminho que tem que fazer para pegar menos trânsito.